é só isso? Você que tem nos acompanhado ao vivo ou pelo nosso canal do YouTube, nós estamos em Curitiba, na Igreja Batista de Bom Retiro. A Igreja Batista funciona nesse bairro e o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Sigmund 1772. Os nossos cultos sempre, domingo às 10 da manhã, às 19 horas, e nas quartas-feiras, às quartas-feiras, sempre às 20 horas, e eu termino rigorosamente às 21h30, para que você possa voltar para sua casa e seja abençoado. Temos o Ministério Infantil, nós temos o Ministério Upgrade, que é o Ministério de Adolescentes, que funciona no sábado, temos o Ministério Raia, que é o Ministério de Jovens, que funciona também no sábado à noite, e temos o Ministério dos Quase Adolescentes, que funciona um pouquinho antes. Você pode entrar no nosso site, ou você pode entrar na nossa rede social. Nós temos um Instagram e o Facebook, e BBR Curitiba, e as informações estão lá. Eu quero dar mais um recado. Mês de abril, mês de maio, mês de junho, mês de agosto e mês de novembro, teremos 5 cursos aqui que você não pode perder. Nós teremos aqui o Casa de Paz, Cura para a Família. Nós teremos aqui o Intercessão em Chamas, um seminário avançado de intercessão. Nós teremos o Sangue nos Umbrais, um seminário e um treinamento de libertação. Nós teremos o Estágio de Guerra Espiritual, um seminário de batalha espiritual, e teremos a Policlínica da Alma, que vai curar tuas emoções. Tudo isso para você e aqui na Igreja Batista de Bom Retiro. Então procura se informar. O nosso site é www.ibbr.org.br, e o nosso aplicativo você pode baixar também no teu celular com essas informações. Busca IBBR Curitiba, você vai ser abençoado. Amém? Tudo é possível ao que crê. Essa palavra é liberada por Jesus diante de uma impossibilidade que atingiu uma família, que atingiu um pai e um filho, e que alcançou os discípulos de Jesus. Em Marcos capítulo 9, em Mateus capítulo 17, há um quadro de impossibilidade. Os discípulos ali receberam a autoridade de Jesus para curar enfermos, mas um pai, ele traz uma criança, ele traz um jovem, me parece, que sofre ataques e cai no fogo e cai na água. Os discípulos oram por aquele jovem, por aquele adolescente, e não conseguem curá-lo. O pai esperançoso apela para Jesus e diz: trouxe o meu filho para os teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus diz: traz o menino. E quando o menino viu Jesus, ele entra num processo muito dolorido, onde ele é jogado no chão, ele é sacudido violentamente. A Bíblia diz que um espírito imundo toma conta dele. E Jesus pergunta assim, em Marcos capítulo 9, verso 21, desde quando acontece isso? Ele diz: desde a infância. Imagina você que é pai, que você tem sonhos, estabelece no teu coração projetos para o seu filho. Quando seu filho nasce, você dá um nome. Quando sua filha nasce, você dá um nome, e esse nome, ele gera um destino para o seu filho. Tem muita gente que dá nome de jogador de futebol, tem muita gente que dá nome de político, tem muita gente que dá nome de cientista. Eu tive um amigo chamado Neil Armstrong da Silva. É um nome vencedor. O pai dele está sonhando e ele ir para o céu, no mínimo. Porque minha avó dizia: aquele que sonha tocar a mão nas estrelas, jamais vai enfiar a mão na lama. Quando você tem um filho, o teu sonho é que ele seja um homem de bem, um homem bom, uma filha que nunca se afaste do altar da presença do Senhor. Alguém que experimente o que há de melhor na vida. Quando você vê Moisés abençoando as 12 tribos, quando você vê Jacó abençoando as 12 tribos, ele libera a palavra de vitórias em favor de todas elas. Ele diz: Judá, você é como um leão, Benjamim é como um lobo. Está vendo como é que tem lobo na Bíblia? E lobo bom. Gade é como uma gazela. Ele libera palavras
de semente, que são palavras de bênção que vão se cumprir sobre cada uma das tribos que na verdade são filhos de Israel. E aí de repente você é surpreendido quando o seu filho, o filho que você ama, é atingido por uma enfermidade que é incurável. Quando a palavra incurável toca em você, quando o diagnóstico vem dizendo para você não há esperança, quando você recebe uma notícia em que você não tem para onde fugir, aí, querido, você tem que apelar para Deus. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados são os mansos, os humildes, os que choram, os que têm fome e têm sede. Porque quando você não tem para onde buscar, quando você não tem com o que comprar, quando você não tem aonde você pedir socorro, o socorro vai ser o Senhor. É por isso que o salmista diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Há uma perspectiva muito clara de que existe um Deus, e que esse Deus age no nosso tempo, e que favorece, e que interfere, e que entra no meio da vida da gente, e faz milagres. Jesus então olha para aquele homem, e aquele homem fala: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus pergunta: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Ele pega a questão da possibilidade e joga de volta, transfere de volta para o coração do homem, para as mãos do homem. Porque no passado, em Gênesis 18, Deus visita Abraão, um homem já desgastado pelo tempo avançado em idade, com quase 100 anos, e ele anuncia: ano que vem eu volto e a sua mulher vai ter um filho. E todo mundo acha graça, especialmente Sara, que ri, e Deus pergunta para ela assim: acaso haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Há algo que é impossível para Deus? O que é mais fácil para Deus? Fazer uma mulher de 90 anos engravidar, ou fazer com que uma virgem de Nazaré engravide seu marido? O que é mais fácil para Deus? Curar você, trazer você de volta a um lugar de esperança, ou agora, criar um planeta, criar uma galáxia, criar uma supernova, fazer uma estrela explodir? Para Deus existe algum tipo de dificuldade? O nome do nosso Deus é Deus do impossível, e é sobre isso que eu vou ministrar, sobre semear fé e sobre colher milagres. Quando nós falamos de milagres, o que é um milagre, gente? O milagre é definido como um evento extraordinário, causado por Deus, que contém uma mensagem. Existe uma mensagem por trás do milagre. Quando Jesus cura o cego de nascença, em João capítulo 9, ele está dando uma mensagem. Ele pega barro, ele cospe no barro, ele faz uma bolinha, 2 bolinhas de barro, e enfia naqueles olhos, aliás, naqueles buracos onde está o globo ocular. Não tem globo ocular. E ele fala assim: lava-te no tanque de Siloé. Jesus estava em Jerusalém. E então aquele menino volta olhando. Aquele milagre tem uma mensagem. Aquele Deus, o mesmo Deus que fez o homem do barro no Éden, lembra que o homem foi formado do barro? Tu és pó, e ao pó retornarás. Esse mesmo Deus é o Deus que está aqui, disfarçado de filho do carpinteiro. Esse Jesus é o mesmo Jesus de ontem, ele é hoje e será amanhã e eternamente. Os milagres, eles são uma anormalidade além da capacidade de compreensão humana, que desperta admiração e espanto. Quem é esse? Com que autoridade tu fazes essas coisas? Em Marcos capítulo 11, em Marcos capítulo 1, vendo então aqueles homens, os milagres que ele operava, ele perguntou: quem te deu
total autoridade. Quem é esse que faz a tempestade parar? Quem é esse que anda sobre águas? Quem é esse que faz o mudo falar, que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir? Quem é esse que faz o aleijado pular de alegria? Causa espanto. O que é o milagre? É um acontecimento que contradiz uma regra natural ou viola uma lei natural. Moisés, no capítulo 7, fala para Arão: toca na água, a água vira sangue. Não é alquimia, não é magia, é milagre. No capítulo 8, há algo tão espantoso no livro do Êxodo, que quando Moisés, ele pega as cinzas e sopra sobre o Egito, um monte de úlceras nascem na pele dos egípcios, mas não tocam nos judeus, não tocam no povo de Israel. Então, aqueles magos, aqueles homens que mexiam com a feitiçaria, com a magia, dizem para o faraó, que na verdade era o rei do Egito: isso é a mão do Senhor. Ele diz: é o dedo de Deus. Essa expressão dedo de Deus, ela também vem em Lucas capítulo 11, quando Jesus diz: mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, é um anúncio de que o reino de Deus chegou, está presente, está se manifestando. E número 4, é um ato intencional e inconfundivelmente claro de que Deus agiu no nosso mundo de tempo e espaço. Não foi um fenômeno, foi um milagre. O milagre acontece quando o tempo para. O milagre acontece na vida do rei Ezequias, quando ele está doente, e o profeta diz para ele: prepara e arruma a tua casa, que você vai morrer. Então, esse rei, é uma passagem tão interessante, ele se volta de costas para a parede, e ele abre os braços e diz: Senhor, lembra-te de toda a minha fidelidade. Querido, ao fiel, Deus se mostra fiel. Deus não deixou o profeta nem sair do templo. Eu gosto de Isaías, porque Isaías é um profeta que ele fala na lata. Ele diz que vai acontecer. Ele não fica dizendo: eu tive uma visão, eu vi uma roda, eu vi um rolo, eu vi uma nuvem, eu vi um céu aberto. Não, ele vê, o que ele vê, ele fala na lata. Ele é claro, é um profeta messiânico. Diz: olha, a virgem vai conceber, vai dar luz a um menino, o seu nome será maravilhoso, o governo estará sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. Ele não deixa o profeta nem voltar, nem sair do palácio. Volta lá e avisa para o rei que eu dei para ele mais 15 anos. E o rei então recebe uma palavra de cura e é curada. É um evento. Todo mundo viu, estava lá no leito da beira da morte, estava lá no tanque de Betesda, há 38 anos aquele aleijado estava no tanque de Betesda. Jesus pega a tua maca, levanta e anda, e aquele homem se levanta. Estava morto há 4 dias, é Lázaro. Então Jesus volta para Betânia e diz: Lázaro, vem para fora, e aquele homem morto há 4 dias se levanta dos mortos. É um ato, você não tem dúvida que foi Deus. É um milagre. Hoje pela manhã nós falamos sobre 5 princípios do milagre. O primeiro é que a presença ou ausência de milagres não valida nem invalida a fé. Deus diz sim e Deus diz não. Deus disse não para Paulo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Ele orou 1, 2, 3 vezes. A vida de oração de Paulo é extraordinária. Ele diz: eu oro mais do que vós, eu oro mais em línguas do que todos vós juntos, eu oro de joelhos, por essa causa eu me coloco de joelhos, não vos envergueis com vinho, mas se enchem do Espírito. Pensa num homem que tinha uma vida uma expressão de oração extraordinária. Ele ora 1, 2, 3 vezes, Deus diz não, porque a minha graça te basta, e o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus, ele se ajoelha no Getsemane, a distância de um tiro de pedra, e quando ele ora, ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, e Deus diz não.
porque todos pecaram e todos precisam do sangue do Cordeiro. Milagres presentes ou milagres ausentes não validam nem invalidam fé. Número 2, não vivemos de milagres, mas vivemos de fé. Tem muita gente que não recebeu milagre e que vai herdar a vida eterna. Tem gente que Deus diz para ele: não, você não vai receber. Tem inclusive a passagem de Marcos 7, uma mulher Ciro-fenícia, cananita: Senhor, lida com a minha causa. Ele diz: eu não lido. Não é lícito dar o pão de filhos aos cães. Existem vezes que Deus diz: não, a porta está fechada. Então os milagres não é aquilo que alimenta a nossa fé. Nós vivemos não por aquilo que a gente vê, mas vivemos por aquilo que a gente crê. Leia o profeta Abacuque. O profeta Abacuque está agoniado. No final das contas, ele está perguntando para Deus: Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo, Deus? A injustiça. O crente está falido e o ímpio roubando está abrindo filial. O filho do crente está feliz, o filho do ímpio está feliz e o filho do crente está doente. Eu estou sofrendo, Deus. E Deus fala: está achando que está ruim? Vai ficar pior. Eu estou suscitando uma nação terrível. Eram os babilônicos, que marcham na cavalgadura dos seus passos. Os seus cavalos, ele fala dos cavalos como se os cavalos fossem leopardos. Os seus soldados são como águias e você é só um ratinho. Mas ele fala no capítulo 2, verso 4: mas o justo pela sua fé viverá. E ali, no capítulo 2, verso 4, aquele livro profético, ele toma um outro caminho, uma outra jornada, e ele termina no capítulo 3, verso 16: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, e sejam arrebatadas do curral as malhadas e os bois, ainda que eu não tenha o que comer, o que beber, o que vestir, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria não pode estar sustentada naquilo que Deus vai fazer. Isso não é adoração. A nossa alegria tem que ser sustentada naquilo que Deus é. Número 3, milagres não alimentam fé. Você vai encontrar uma parábola em Lucas capítulo 11, que fala do Lázaro e do rico. E o rico morreu e está lá sofrendo no lugar de tormento. Ele fala: Jesus, manda que o Lázaro ressuscite e vá avisar meus 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Jesus diz: não, se eles não creem na palavra de Deus, eles não vão crer nem que um morto levante. O povo de Israel experimentou milagres 40 anos. 40 anos choveu pão do céu, 40 anos voltou água de dentro da pedra. 40 anos eles viveram num deserto, sob a cobertura de uma nuvem que ia à frente, e uma coluna de fogo que também ia à frente, no tempo da noite. Sabe quantos daqueles 2 milhões que experimentaram milagres entrou na terra da promessa? 2, Josué e Caleb. Milagre não alimenta a fé não, querido. Milagres não salvam ninguém. Quantas pessoas chegam na igreja? Quarta-feira aconteceu um negócio impressionante aqui. Um homem de muletas, no quarta-feira, começou a andar aqui dentro, de muleta, dentro da igreja. Todo mundo viu. E tem gente que não crê. Milagres não salvam. Milagres não salvam. O que salva a gente é fé naquele que é invisível. Tomé, ele diz o seguinte, João capítulo 20: se eu não vir com os meus olhos os buracos nas mãos, se eu não colocar meu dedo ali nos cravos, onde os cravos entraram, se eu não enfiar meu dedo na mão, eu de forma alguma crerei. Aí Jesus apronta, a porta fechada, ele aparece no meio, ele fala: ei Tomé, coloca teu dedo aqui, vem aqui, se aproxima, coloca teu dedo. Ele fala: Senhor meu e Deus meu, olha, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Você que está aqui hoje é bem-aventurado. Você não viu e creu. Milagres não salvam e milagres eliminam a possibilidade de juízo menos severo. O que eu estou falando? Eu estou falando que a Bíblia diz o seguinte: quando você vê milagre,
Deus está autenticando sua presença naquele lugar, naquele momento. Jesus diz: ai de ti, é um juízo de maldição, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, cidades da Síria, fossem feitos os milagres que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido há muito tempo com pano de saco e cinza. Hoje, interessante o mundo em que vivemos. Os adolescentes choram porque um celular cai, um smartphone cai de cara no chão e quebra. Ai, quebrou meu celular, perdi meu celular. Mas não choram porque perderam a virgindade fora do altar. Hoje as pessoas estão chorando não porque foram surpreendidas no pecado, na iniquidade, estão chorando porque perderam o prazer do pecado. As pessoas não vivem mais numa perspectiva de que Jesus vai voltar, não vivem numa perspectiva de que Ele virá como um ladrão na noite. Preste atenção, os milagres estão acontecendo, mas eles eliminam uma possibilidade de juízo menos severo. Se em Tiro e Sidom fossem feitos sinais que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido. Quando nós falamos sobre milagre, existem 4 propósitos para o milagre fundamentais. O primeiro deles é para o louvor do Deus que é Criador, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Olha, eu estou aqui, Deus está falando, eu estou operando aqui, você está tendo essa experiência, não para que você sofra, essa enfermidade, porque perguntam para Jesus, quem pecou, ele ou os pais dele? Nenhum dos dois. Essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. O primeiro propósito do milagre é o louvor de Deus. O segundo é comprovar que Jesus é Deus Criador que se fez homem. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João é muito interessante e singular. Ele só tem 7 milagres, só 7. E ele fala o seguinte: esses sinais, esses 7 milagres, foram escritos para que você creia que Jesus é Deus. O Deus que fez os céus e a terra, esse mesmo Deus se fez sêmen, e ele entrou no ventre da Virgem de Nazaré, e habitou entre nós. Esse Deus que se fez carne, ele morreu. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, que para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Número 3, propósito do milagre é confirmar a identidade de Jesus. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus está indo para Gádara, é a mesma passagem de Marcos capítulo 5 e de Lucas capítulo 8, e vem uma grande tempestade, e as pessoas, quem é esse? Quem você acha que dá voz à natureza? Em Jó capítulo 28, Deus fala que Ele dá o caminho dos ventos e o caminho dos raios. Esse é Deus. Quando Jesus cura alguém, quando Jesus faz um milagre, Ele diz, eu tenho uma identidade. Ele cura o cego e diz, eu sou a luz da vida. Ele multiplica o pão e diz, eu sou o pão da vida. Ele ressuscita Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Os milagres, eles identificam, eles dão para Jesus uma identidade, é para isso que é o milagre. E por último, os milagres manifestam o dom do Espírito Santo. A outro, o Espírito dá poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Tem muita gente que pega esse texto aqui e vira um preguiçoso. Eu até vou abrir um parênteses aqui. A Bíblia manda você buscar os melhores dons. Não que haja um dom pior
ou um dom melhor, não é nesse sentido, naquilo que Deus opera na tua vida. Deus chamou alguns para apóstolos, Efésios 4:11, outros para evangelistas, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você vai operar naquilo que Deus chamou você para operar, e é naquilo que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida o dom de milagres é um dom que vem do Espírito. Olha, aquele irmão ali, ele ora e faz milagre. Não, ele não é nada, ele é só o canal, ele é o vaso por onde o Espírito desce, por onde o Espírito escorre e por onde as pessoas são usadas. Glória a Deus! Tati está aí. Quando eu ouço essa voz, eu sei que a Tati está aí. Bem-vinda, minha irmã. Onde estão os milagres de Deus? Juízes capítulo 6. Mas Gideão lhe respondeu: ai meu Senhor, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Eles estão sofrendo, estão sendo atacados pelos midianitas, estão sendo roubados, estão sendo imprensados. A Bíblia diz que eles foram oprimidos. Essa expressão opressão, aqui, ela revela esse capítulo 6, como funciona a opressão espiritual. É diferente, a opressão é diferente de tentação. Aqui, ele está dizendo, porque se Deus é conosco, onde estão as maravilhas? O que é feito, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O que está acontecendo aqui? O povo esqueceu de Deus, o povo ignorou a Deus, o povo não teve temor de Deus, então Deus se afastou, querido. Aliás, Deus nem se afastou, foi você que se afastou de Deus. É interessante como é que a igreja, ela é seduzida por convites. Semana passada nós ministramos sobre tentações no altar, mas como a igreja é engodada, ela é levada para dentro de um lugar longe da compreensão da lei da vida eterna. O povo está pecando e quer milagre. Aqui, esse homem chamado Gideão é chamado de Jerubbaal, ou seja, alguém que luta, que briga contra Baal, que era a entidade maligna que estava sendo adorada como ídolo lá. Vocês abandonaram Deus, vocês traçaram caminhos para vocês mesmos, vocês deram as costas para a palavra de Deus, vocês ignoraram a lei eterna, e querem Deus? Querem milagres? Olha para mim, querido. Só tem uma coisa que pode te afastar do Senhor, chama-se pecado. E foi para isso que Jesus veio, para resolver a questão do pecado. São os vossos pecados, Isaías 49, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É por isso que o ouvido de Deus está tapado, é por isso que ele não ouve o clamor. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e, número 4, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe milagre, existe. Onde é que eles estão? Por que os milagres não vêm? Bom, o milagre é ativado com fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que fé é certeza do que se espera e é firme fundamento daquilo que não se vê. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Sabe a onda do mar? Levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A fé atrai Deus. Em Marcos capítulo 6, Jesus estava em Nazaré. Eu vou ler esse texto, e ali ele não pôde fazer milagre. Sabe por quê? Porque o povo duvida. A dúvida não provoca a Deus, mas a fé provoca. Hebreus 6,11 é o texto que eu li, e eu quero falar um pouquinho sobre 10 razões, pelas quais, vou falar muito rapidamente, pelas quais os milagres são bloqueados, porque a mão de Deus não te favorece. Por que Deus não te ouve? Por que você não tem resposta do céu? Em primeiro lugar, é dúvida. Imediatamente, estendeu Jesus a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eles estão no meio de uma tempestade, estão pedindo socorro para Deus. Jesus aparece caminhando sobre as águas, e eles dizem: é um fantasma. O povo é interessante, chama por Deus, quando Deus aparece diz que é fantasma. Aí Jesus: não é um fantasma, olha para mim,
Um fantasma não tem carne nem ossos. E Pedro disse: se és tu, manda que eu vá contigo. E Jesus diz: vem. E ele caminha sobre as águas. Os elementos da natureza aqui, o sobrenatural aqui vem em cima daquilo que é natural. O natural não é você andar nas águas, é você afundar e se afogar. Isso que é natural. Mas Jesus repara no vento e duvida. A dúvida, olhe para mim, é uma desconfiança que você tem de que Deus não vai fazer o que Ele prometeu que vai fazer. Isso a Bíblia também chama de tentar ao Senhor. Quando é que você tenta ao Senhor? Quando a tua boca, Deus tem uma promessa para você, mas você só reclama da sua vida. O nome disso é murmuração. É um pecado que lá em Israel trouxe a morte de 33 mil pessoas num dia, e depois de toda uma geração que murmurou contra o Senhor. A Bíblia conta, num dia muito triste, em Números capítulo 13, que Moisés manda 12 espias, e quando eles voltam, eles trazem um relatório infamando a terra. Sabe o que é infamar? É você trazer uma má fama sobre aquilo que Deus disse que era bom. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. E eles falam assim: é muito boa, mas não é para o nosso bico, é muita areia para o nosso caminhão. Gente, Deus fica tão decepcionado. Eles estavam há 40 dias atrás, eles tinham visto os milagres do Senhor no Egito. É como se você casasse com uma moça ou com um rapaz, e 40 dias depois, você já duvidasse do amor dela. 40 dias depois, você traísse ela. Isso chama-se dúvida. A dúvida afasta a fé do teu coração. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, desde o dia em que os livrou do adversário. Joga a dúvida fora. A dúvida é um lugar de prisão. A dúvida é o contrário da fé, porque ela te enche de medo. Número 2, por que os milagres não acontecem? Porque você vive preso no passado que você conhece. E o teu passado foi um passado de derrota. O teu passado foi um passado de escravidão. O teu passado foi um passado onde você se frustrou. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Querido, olha, quando Deus ele fecha uma porta, acabou o Egito. Ele fechou a porta do Egito. Lá no Egito, você recebia chibatada, chicote nas costas. Ai, pastor, que saudade dos tempos. Esse dia, domingo, eu estava tomando, era um chopinho, pastor. Que saudade do meu tempo de pecado. Querido, preste atenção. Essa porta foi fechada. Porque junto com o pecado, vinha os açoites do faraó. Mas eu comia cebolas, mas eu comia pepinos. Gente, se tem um negócio sem graça, é o tal do pepino. E tem gente que gosta da salada do pepino. Eu não nasci para isso. Não nasci para isso. Não tem problema, você come o que você quiser de pepino. Pepino até é um nome de um problema. Pastor, estou com pepino para resolver. E eles estavam querendo com saudade do pepino. Deus tira o seu povo com o seu braço forte, abre o mar vermelho, é um estreito, é um golfo de Ácaba. Aliás, esse ano iremos passar pelo chamado de Mar Vermelho, Mar dos Juncos, em novembro. Se você quiser ir com a gente, vai ser uma bênção. Ele passou e Deus fechou o mar, como diz: você não volta mais aqui. Ele disse: você nunca mais vai voltar para o Egito. Mas tem gente que fica preso, sabe aonde? Na incredulidade do passado. Ele não quer experimentar o novo de Deus. Aliás, Deus diz algo interessante, que Ele traz à existência aquilo que nunca existiu. Número 3, rebeldia e desobediência. Lucas 4, 25 a 28, em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã sírio. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por que Deus manda profeta? Quando é que o dom profético
ele surge no meio do povo de Deus. Aprenda isso. Profeta na Bíblia só aparece quando o povo se desvia do Senhor. 1 Reis capítulo 17 aparece um profeta. 1 Reis capítulo 16 aparece um profeta. 2 Reis aparece o profeta Eliseu. E depois os profetas vão aparecendo a partir de Isaías, Jeremias, Daniel, Lamentações, até Malaquias. Por que Deus manda profetas? Porque o povo está cocheando entre dois pensamentos. O coração do povo está dividido. Tiago fala: até quando você vai cochear? Vocês são de ânimo dobre. Uma hora vocês querem andar com Deus, outra hora vocês querem andar com o pecado. A voz profética é uma voz que anuncia: arrependa-se. Deus enviou um profeta, Elias. Ele enviou um segundo profeta. Não deu certo? Eu vou dar para ele a unção, a porção dobrada do Espírito. Elias faz 10 milagres, Eliseu faz 20. Eliseu consegue fazer um milagre quando ele está morto. Ainda assim o povo vive em rebelião. Olhe para mim. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor do que qualquer coisa que você faça. Eu vou vir aqui, eu vou cantar, eu vou lavar o chão da igreja, eu vou fazer um esforço, eu vou pintar, eu vou dar uma grande oferta. Presta atenção, tudo isso é bom. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 verso 10 que Deus fez as boas obras para que a gente ande nelas, mas não é isso que vai atrair o favor do Senhor. Obediência e a rebelião, escute isso, a rebelião já mora dentro do coração do homem. O rei Saul, ele morreu por causa da unção dele, querido. A unção mata. A unção matou Sansão. É gente despreparada para o ministério, é gente que não cresceu, que não amadureceu. Deus avisou Saul: a rebelião é como um contrato que você faz com o espírito de morte. A rebelião é como a feitiçaria. Esse homem que nasceu para ser rei em Israel, para ter o seu nome em Israel, ele morre de uma maneira muito trágica. Ele tira a sua própria vida. Deus avisou antes, e ele termina a vida consultando. Lembra, a rebelião é como uma feiticeira? É como uma feitiçaria? Ele termina a vida dele consultando a feiticeira de Endor. Cuidado com a rebelião. É a rebelião que impede o milagre na sua vida. Número 4, é gente que rejeita o poder de Deus. Mateus 12, é um texto belíssimo, de 10 a 14, e depois de 38 a 39, estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles se perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a sua mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. O que ele está dizendo aqui? Que tem gente que encaixota Deus, que tem gente que aprisiona Deus, que tem gente que acha que Deus só vai operar na igreja dele, na denominação dele, ou porque ele é tradicional, ou porque ele é pentecostal, ou porque ele é neopentecostal, ou porque a igreja dele tem dom de cura. Isso é besteira. O poder de Deus é manifesto para aquele que crê. Ele não está aprisionado geograficamente, ele não está aprisionado denominacionalmente, ele não está aprisionado a uma pessoa. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Então deixe Deus ser Deus na sua vida, e não diga para Deus o que Ele não pode fazer. É lícito fazer o bem, é lícito Deus curar agora, é lícito Deus curar você na internet agora. Querido, tem muita gente que faz julgamentos, tem muita gente que quer impedir a operação do Senhor. Pedro disse para Jesus:
Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu entendo de pescaria, eu só entendo de pregar, de fazer milagre, mas eu entendo de pescaria. Pedro lança a rede. A passagem de Lucas 5 diz que Pedro lançou as redes. Ele pegou tanto peixe que ele teve que pedir para o barco de João ajudar, senão dele ia naufragar. Quando ele chegou na praia, você não entende isso. Nós almoçamos, novembro passado, nessa praia, chama Tabgna, é a praia das 7 fontes. São 7 fontes que descem do rio, uma delas uma fonte de água quente, uma delas. E os peixes normalmente ficavam ali, mas eram peixes pequenos. Então os pescadores ficavam pegando peixinhos ali. E Jesus manda eles fazerem algo que é completamente diferente. Vai para o lugar onde a água está fria e profunda. Deus sabe onde estão os peixes. Foi Ele que fez os peixes, lembra disso? Você lembra de Gênesis 2? Produza a água peixes. Tem gente que diz para Deus o que Deus não pode fazer. Mas Pedro diz: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando ele volta da pescaria, ele está tão assustado, espantado, que ele fala: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus diz: não tenha medo, porque a partir de hoje eu farei de você pescador de homens. Rejeita o poder de Deus, não absorvem a lei da possibilidade. Há alguma coisa impossível ao Senhor? E Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Tem gente que já diz que não vai dar. Tem gente que você leva uma palavra de esperança, vamos orar comigo, vamos crer comigo, ele já diz que não, comigo não dá. Ora você, interessante isso, uma pessoa pedindo ajuda para mim, eu falei: então vamos jejuar junto amanhã, esse fim de semana. Ele: não, vou jejuar não, eu vou descer para a praia. Eu falei: quer dizer que você vai descer para comer camarão, e eu vou ficar orando por você. Ele não crê, porque a palavra impossível está dentro da mente dele. A mente da pessoa está cativa dentro de uma jaula, em que para ele, Deus esqueceu dele, como Gideão. Na cabeça dele, Deus não pode operar. Na cabeça dele é que nem Filipe: temos aqui 200 denários, não vai dar para alimentar a multidão, e Deus precisa de dinheiro por acaso? Tem gente que já começa na vida de fé, dizendo que Deus não pode fazer. Que sabe o que é bom trabalhar com o novo convertido? O novo convertido, você fala assim: pode crer que Deus vai fazer, ele recebe. Como o novo convertido recebe milagre. Agora crente é que nem pé de galinha, um amigo meu diz isso: quanto mais velho, mais cascudo. Ele vai ficando velho e ele começa a achar: não é bem assim. E aí se ele começa a estudar teologia, aí que o negócio fica difícil. A teologia, às vezes o seminário vira um cemitério, porque ele começa a aprender com um monte de pastor frustrado, pastor que só conhece a teoria, nunca viveu de prática, nunca orou por um enfermo, nunca expulsou um demônio, nunca viu a mão do Senhor. Aí ele começa a dizer: não é assim, não é assado. Hoje eu tenho que ensinar para a igreja que Deus é Deus. Hoje eu tenho que ensinar para a igreja que o Espírito de Deus está aqui, que o Espírito de Deus batiza no Espírito Santo, que o Espírito de Deus dá dons. Não, isso foi para aquele tempo, querido. Foi para aquele tempo uma conversa. Porque quando vier aquele que é perfeito, aí sim cessarão os dons, porque por enquanto não. Os dons estão aqui à disposição, o Espírito de Deus está aqui à disposição, mas as pessoas não entram no lugar da possibilidade, mas vivem absorvendo só a impossibilidade. Número 6, não entram no ambiente do impossível. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus está dizendo o seguinte: tudo vai ser possível a você que crê. Ele usa uma expressão em Mateus 17, dizendo assim: nada será impossível para vocês. Pedro, ele pega isso, ele encontra com o aleijado na Porta Formosa, ele pede dinheiro, ele diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou. A palavra aqui, a chave está aqui, ó. Diríeis. A palavra é você comunicar com fé. O milagre acontece quando você liga a terra no céu. Eu estou ensinando isso na quarta-feira, nas quartas-feiras. O poder de Deus manifesta quando sai da tua boca. Poderão reviver esse vale de ossos secos? Tu sabes, não.
profetiza, ele profetiza como diz o Senhor. Josué ora no capítulo 10, na presença de Deus, e diz: tu sol, pare em Gibeão, e tu lua, detém-se no vale de Ajalon. Querido, presta atenção, não foi que o sol e a lua parou. Você sabe muito bem que a terra gira em torno do sol, e o movimento planetário, você sabe disso. Nós temos uma galáxia, nós temos a Via Láctea, o sistema solar está dentro da Via Láctea, junto com mais 50 bilhões de sistemas solares diferentes. A nossa vizinha Andrômeda, que está lá a 2 milhões de anos-luz de distância, é uma outra galáxia, e tem mais um monte de galáxias. E o Sol parou, porque as galáxias pararam, porque o homem liberou uma palavra. No mundo espiritual, não existe distância, e se você não entra no ambiente do possível, nada acontece. Jesus encontra com um homem, centurião, romano, de Cafarnaum, e ele fala: meu servo está doente. Jesus falou: vou na tua casa. Ele: não precisa não, eu sou homem sob autoridade, eu digo uma palavra, repita, digo, fala, digo, vai, uma palavra, e ele vai. Eu digo vem, uma palavra, ele vem. Eu digo faz, uma palavra, ele faz. Portanto, diga uma palavra, o meu servo será curado. Jesus diz: olha, nem em Israel, nem no meio do povo de Deus, eu vi fé como a desse homem. Portanto, vai, e como creste seja feito. E o servo dele ficou curado na hora. Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você não entra no ambiente daquilo que é impossível. Quando quando o profeta é visitado por aquela viúva que estava falida, ele pergunta assim: o que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Então vai, pega vasilhas emprestadas, não poucas, entra na tua casa e fecha a porta. E ela começa a derramar azeite na botija, e bota para cá, e bota para cá. Tem gente que vê um milagre, o milagre, querido, seja grato, mas não fique satisfeito. Pega o milagre: sou grato, mas eu quero mais. Sou grato, mas eu quero mais. Não para de pedir, não para de orar, não para de buscar, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Existe possibilidade para quem crê que Deus vai fazer, e Deus faz aonde você quer que Ele faça. Se você desistir do teu casamento, Deus vai desistir. Se você desistir do teu ministério, Deus vai desistir. Se você desistir do teu sonho, Deus também vai desistir, porque Ele precisa de fé para se mover, e a fé alcança aquilo que é impossível. Número 7, tem gente que limita o poder de Deus. Filipe respondendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles coma um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? É gente que diz assim: não, Deus não pode operar com isso aqui. Não, ele é novo convertido, então ele não pode orar. Não, ele não está no ministério. Então, João, ele proibiu as pessoas. Senhor, vimos aqui alguns que expulsavam demônios em teu nome e não andam conosco, e proibimos. Por que está limitando o poder de Deus? Não faça isso. Não há ninguém que faça o bem em meu nome e depois fale mal de mim. Aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Deixe. Não limite o poder de Deus. Não diga para Deus: não, Deus pode operar aqui, não pode operar aqui. Eu contei uma história hoje pela manhã aqui. Eu fui numa igreja batista, isso deve ter 15 anos ou mais, pode ter 20. E entrei numa igreja batista e tinha ali um boletim. Você lembra quando as igrejas faziam um boletim? Hoje você tem aplicativo, você tem site, você tem WhatsApp, você tem BBR News. Mas naquele tipo de boletim, eu entrei, peguei um boletim para ver qual é a cara da igreja. Quando eu vou ler o boletim, está lá: pedido de oração, ore pela irmã fulana, está doente há 2 meses e não há Cristo que cure. A igreja já está dizendo e limitando o poder de Deus. Quando você diz para Deus que Deus não pode, Ele não se mete nisso. Número 8, questiona o poder de Deus. E voltou para a cidade de Nazaré. Os que ouviam ficaram admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele, o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? E a sua mãe não é Maria? E ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso?
por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê, gente? Porque eles não tinham fé. Milagre é para quem precisa de milagre. Deus faz milagre é quando você está no deserto, porque enquanto você está com o bucho cheio e com dinheiro no banco, Ele não vai multiplicar pão na tua vida. Enquanto você está saudável, você não vai experimentar o poder de Deus para curar. Enquanto teu casamento está bem, você nem vem nos encontros do Ministério de Família. Eu vou jejuar para quê, pastor? Querido, lance semente hoje, para você colher amanhã. Lance teu pão sobre as águas hoje, para você, depois de muitos dias, você recolher ele. Gente que questiona o poder de Deus é gente que não recebe nenhuma expressão do favor do Senhor. Número 9, impedem a manifestação de Deus. Esse é um dos textos mais tristes que eu encontro dentro da Escritura Sagrada. 2 Reis 13. E Eliseu, lembra de Eliseu? Eu falei, ele recebeu a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Ele faz o machado flutuar, ele leva sal para a fonte das águas de Jericó e cura as águas. Ele ressuscita o filho da Sunamita. Ele é um homem, gente, pensa no homem, onde ele tocava, o poder de Deus saía. Eliseu vai morrer, e o rei vai visitar ele, e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Vamos junto aqui. E disse: abra a janela para o oriente, aponta lá para a Síria. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Isso chama-se ato profético. O que é um ato profético? É quando você quer comprar uma casa e não tem dinheiro. Você quer comprar, você quer conquistar algo e você não tem condições. Então você faz um ato profético. Cheguei aqui na igreja, assumi no sábado, domingo foi dia dos pais, segunda-feira foi meu aniversário. Na terça-feira eu fiz uma reunião de oração e nós pisamos naquele terreno. Nós não tínhamos condição nenhuma de comprar. Pisamos no terreno, fizemos um ato profético, dizendo: isso aqui agora é do Senhor. Ele pega uma flecha e diz assim: ó, essa aqui é um ato profético, é a flecha do livramento contra os sírios. É quando você estende as mãos sobre um filho que está afastado, quando você estende as mãos sobre a tua cama que está solitária, quando você estende as mãos e você profetiza algo que Deus vai fazer que ainda não aconteceu. Ou seja, você constrói um caminho de fé. Você está dizendo ao monte: sai daqui e vem para cá. É isso que ele está dizendo. Porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. Disse mais: toma flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes a terra e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. O que ele está dizendo aqui? Que Deus não opera na vida da gente porque a gente não quer, porque a gente é mesquinho, porque a gente é pequeno, porque a gente não opera do jeito que Ele quer. Ele quer dar muito mais. Deus é um Deus que é de abundância, de fartura. Ele fala: honra ao Senhor com as primícias. Eu vou fartar o teu celeiro, eu vou encher, eu vou fazer transbordar os teus lagares, eu vou abrir janelas dos céus. Ah não, já estou satisfeito. 3 vitórias está bom. Parece um time de futebol que eu conheço por aí. Não quer ganhar tudo, não quer vencer tudo. E aí, quando você impede a manifestação de Deus, você fala: mas por que só isso? Porque o teu coração é pequeno com relação a Deus. E por último, nego a possibilidade da ação de Deus. 2 Crônicas 16: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de torna carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado
difícil para mim, olhe para mim aqui. Qual é a impossibilidade da sua vida? Você não é mais criança, as crianças estão no Kids. Quando você olha para a sua vida, você tem sonhos que você já até desistiu deles. Você sepultou. Tem pessoas que deviam estar na sua vida e que não estão mais, e que você esqueceu deles, ou você vê impossível qualquer tipo de reatar um laço que foi quebrado. Tem gente aqui que está experimentando enfermidades crônicas, sem nenhum diagnóstico médico claro, e continua recusando a visitação do poder do Senhor. Tem gente que está dizendo para Deus que Deus não pode fazer. Tem gente que está dizendo para Deus que Deus não quer fazer. Como você sabe? Não desista. Eu prego o evangelho em todo lugar. Em todo lugar que me chamarem eu prego o evangelho. Eu ensino. Eu levo as pessoas a um lugar de fé. Eu quero atrair as pessoas para um ambiente de credulidade, de intimidade com Deus. E tem gente que continua falando: não, tem gente na minha casa. Tem gente na minha casa, na minha família, que não crê. Quem é esse? Não, esse é o Juninho. Um homem que tem 52 anos, ele ainda me vê como Juninho. Tem gente que não recebe um milagre, porque não se move em fé. E aí você não vai andar nas águas nunca. Você vai sempre sair a afundar. Tem gente que não recebe milagre, porque você está com as flechas e as sementes do milagre dentro de você. Você diz: não, não é para mim. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela era intocável, porque a lei impedia mulheres que tinham regra de tocarem, porque elas eram chamadas de imundas, contaminadas. Só que essa mulher está 12 anos sofrendo, e Jesus está indo para curar a filha de Jairo. O milagre não era para ela, o milagre era para a filha de Jairo, que inclusive já estava morta. E aquela mulher diz: se eu tão somente tocar nas vestes dele. Gente, o nome disso é fé. Onde está escrito na Bíblia que você toca em alguém é curado? Em lugar nenhum. Mas o coração dela construiu a possibilidade de Deus se mover em favor dela. Então ela vai e toca no vestes de Jesus, e ela é curada. Ela sentiu, isso é sentimento. Ela sentiu que foi curada e o fluxo cessou. E Jesus para e diz: quem me tocou? A multidão te espreme, tu perguntas: quem me tocou? Eu senti que de mim vazou, de mim saiu o poder. É a tua fé, querido. É a tua fé que vai buscar respostas dentro daquilo que é impossível. O impossível só existe dentro da tua cabeça e do teu coração, porque tudo é possível àquele que crê. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. O Ministério de Louvor tem uma canção. Samuel, você vai cantar para a gente, Samuel? Não? Então tá bom. Feche seus olhos em nome de Jesus. Chegou a voz de anjo. Eline tem a voz de anjo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Essa é uma palavra. Eu não tenho nenhum argumento. Não há lógica aqui. Crê somente. Deixa eu até estender aqui. Quando Jesus diz para essa mulher: olha, a tua fé te salvou. Alguém chega para já e diz assim: não incomode mais o mestre, tua filha morreu. E Jesus tem sempre um incircunciso filisteu, endemoniado, para falar para a gente parar de crer. Tem sempre alguém que vai chegar para você e falar assim: não crê nisso. E Jesus fala assim: olha para mim, Jairo, mantenha essa fé, esse grão de mostarda, é só isso que eu quero. Deus só precisa de um grão de mostarda. Deus só precisa de um grão de mostarda. Pega essa fé, fica firme nela, crê em mim somente, porque tudo é possível que crê. Eu estou experimentando milagres na minha vida.
E eu não vou desistir de crer em nenhum deles. Você quer viver de milagres? Jogue fora a dúvida, jogue fora o medo, jogue fora esse ambiente de incredulidade. Para de ficar dando ouvido para pessoas que dizem que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai casar, que você nunca vai sair desse lugar de prisão. Cale as vozes, faça cessar as vozes contrárias. Aquele que repreendeu o vento está aqui, aquele que andou sobre as águas está aqui. O Senhor Jesus de Nazaré está aqui essa noite. Jesus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. Não se acanhe. Se você quer um milagre, se você precisa de um milagre, levante sua mão e diga: eu quero, porque eu quero um milagre na minha vida. Eu quero um milagre na minha vida. Pode baixar sua mão. Se você quer orar por um milagre na vida de alguém que você conhece, que você ama, é teu parente, é teu amigo, é teu irmão, é teu pai, é teu avô. Se você recebeu um diagnóstico de enfermidade, escute: Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O tempo de crer é agora. Se você quer pedir por alguém ou por você mesmo, levanta sua mão e diga: eu quero. Pode baixar sua mão. Se você hoje, antes da gente orar, quer pedir perdão a Deus pela tua incredulidade, pela tua racionalidade, em nome de Jesus, levante sua mão. Eu quero pedir perdão. Amém. Deus abençoe. Eu libero uma palavra de perdão sobre vocês. E por último, há alguém aqui que está longe dos caminhos do Senhor. Eu nunca entrei numa igreja de crente, mas Deus falou comigo hoje, e eu quero entregar a minha vida e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nas mãos do Senhor. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Não estou perguntando se você é católico, batista, assembleano, metodista, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal. Não é isso. Você quer uma aliança com Jesus? Eu não estou perguntando se você é batizado, eu estou falando de uma experiência com Deus. Você quer isso? Levante sua mão. Levante sua mão bem alto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode baixar a mão. Eu vou orar por vocês. Enquanto nós vamos cantar aqui, diga para Deus a verdade. Conta para Deus a respeito do deserto que você está. Não tenha medo do Senhor. Fala para Deus que você não consegue vencer um pecado. Conte para Deus que você precisa do socorro dele. Fale para Deus a respeito da sua casa, da sua vida. Convide Deus para operar na tua história. Fala para Deus a respeito daquilo que está te agoniando, que está te fazendo sofrer. O Deus do impossível está aqui, querido. Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele está aqui. Pai querido, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome essa noite, o nome daquele que fez os céus e a terra e tudo que nela há. E eu quero clamar pelo teu favor, pelo teu mover sobre a vida de cada homem e cada mulher que hoje chora, que hoje sofre, que hoje busca o impossível. Pai, eles bateram em todas as portas. Socorro, Senhor. Socorro, Deus. Deus, vem interferir, Senhor. Vem trazer um bálsamo de cura sobre o teu povo. Vem trazer uma resposta do alto sobre o teu rebanho, ovelhas do teu aprisco. Homens que ainda não te conhecem, mulheres que não te têm por Deus, mas que creram que o Senhor é Deus, que não está limitado pelo tempo, não está limitado pela ciência humana, não está limitado pela geografia, não
não está limitado pela história, não está limitado por aquilo que nós não temos. Tu és o Deus do impossível. Pai, nós te convidamos aqui, confessamos a nossa incredulidade, confessamos os nossos medos, confessamos os nossos temores, confessamos que duvidamos do Senhor, mas hoje lançamos fora tudo isso e queremos experimentar a tua presença, queremos experimentar o teu poder. Pai, vem e faz os teus sinais e as suas maravilhas no meio do teu povo, para que haja testemunho de que só o Senhor é Deus, de que o Deus vivo, o Deus de Israel habita e passeia entre nós. Pai, abençoa o teu povo, escreve o nome dos teus filhos e das tuas filhas no livro da vida do Cordeiro. Faz com que essa semana nós tenhamos notícias de que as janelas dos céus se abriram. Faz com que essa semana nós tenhamos notícias de que o Senhor favoreceu o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos continuar cantando e nós vamos avançar com fé. Nós vamos avançar com fé. Você que não faz parte dessa igreja, você precisa de, se você vem de outra igreja, leva um beijo, um abraço, um carinho da IBBR, do seu pastor para a sua igreja. Mas se você está sem igreja, você precisa de cobertura espiritual, é a igreja que dá. Quem está cobertura é a igreja. Se você ainda não foi batizado, a classe de batismo já começou. A classe de integração já começou. Você vai procurar o pessoal da integração ali no fundo. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda essa igreja, sua família, seus amigos, seus irmãos e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Dá um tchau para mim. Fala, até quarta. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.